Boa noite a todos, eu me chamo Vitor. Que alegria fazer parte de uma igreja batista que reconhece não só a importância, mas como é um privilégio e uma alegria fazermos parte de decisões como acabamos de fazer aqui. Que alegria é ver uma igreja avançando, ver o reino do Senhor expandindo e saber que de alguma forma fizemos parte disso. Já parou para pensar que daqui a 10, 20, 30 anos nós estaremos já nesse novo terreno celebrando ao Senhor? Milhares e milhares de pessoas já passaram por ali, foram convertidas ao Senhor naquele lugar, e você poderá passar por lá e falar para os seus filhos, para os seus netos: eu fiz parte desse momento. Quando nós, como igreja, votamos a compra desse terreno. Que privilégio tivemos hoje. Realmente estava ali com o coração transbordando de alegria de poder fazer parte junto com você desse momento. Você foi privilegiado, porque de manhã, se nós tivéssemos fechado o quórum pela manhã, nós já teríamos finalizado a assembleia na celebração da manhã mesmo. Mas aprove ao Senhor que o quórum ainda não foi fechado pela manhã, e você teve essa oportunidade ainda de participar e de ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. Bom, eu já me apresentei, eu sou casado com a Marina, nós somos pais de 3 filhos maravilhosos, o Bernardo, o Luca, a Mavi. Nós somos casados há 13 anos e somos tremendamente felizes de poder servir a Deus aqui nessa igreja. O Tércio já desejou as boas-vindas aqui para você que está aqui pela primeira vez, mas eu quero dar o privilégio da igreja de conhecer você. Então você que está pela primeira vez aqui na nossa igreja, você que foi convidado por alguém e está aqui pela primeira vez, eu vou pedir para que você dê um aceno com a sua mão para que a gente possa aplaudir ao Senhor. Amém. Várias pessoas aqui. Sejam muito bem-vindos. Como nós somos uma igreja muito relacional, eu quero pedir a gentileza de vocês se colocarem em pé, só para que a gente possa ver você e te dar um abraço e dizer: seja muito bem-vindo. Seja, você que está perto de alguém que se levantou, dê um abraço, diz: seja muito bem-vindo aqui, Jesus te ama muito. Nós amamos receber gente nova aqui, você é mais do que bem-vindo. Que bom que você veio, o nosso desejo é que você de fato se sinta em casa. Para você que está chegando hoje, nós estamos vivendo como igreja uma série de mensagens chamada Uma Vida com Propósitos, uma série que ela é inspirada num livro com esse mesmo nome. E já estamos há algumas semanas sendo ministrados e a cada semana aprendendo do Senhor. Quais são os propósitos para os quais nós fomos criados? Eu e você, nós não estamos nesse mundo por acaso. Nós não somos frutos do acaso, nem somos um acidente. Cada um de nós foi criado por Deus e somente o Criador pode designar um propósito para a sua criação. Não é verdade? Então, para entender qual é o nosso propósito nessa terra, nós precisamos ouvir o Criador. E esse livro, ele busca na palavra de Deus as respostas que estão nas Escrituras para os propósitos da nossa existência. Eu quero relembrar com você os primeiros propósitos que vimos juntos. O primeiro é que você foi criado, você foi planejado por Deus para adorar a esse Deus. Deus nos criou como criaturas dele para que pudéssemos adorar a Deus, para que pudéssemos agradar ao Senhor, para que pudéssemos desfrutar da sua presença, ter deleite na presença de Deus em adoração. O segundo propósito é que fomos formados para fazer parte da família de Deus. O Senhor não nos criou para vivermos sozinhos, solitários. O Senhor criou o ser humano para viver em comunidade. Se nós estamos aqui hoje desfrutando de uma família espiritual, é porque Deus nos criou para viver em comunidade.
O terceiro propósito é que fomos criados, você e eu fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Um dos propósitos para mim e para a sua vida é que ao longo da nossa vida nós devemos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Isso é discipulado. Discipulado significa isso. E nós fomos criados com esse propósito. E quando nós entendemos que existe um propósito por trás da nossa criação e nós deixamos de cumprir um propósito, nós sentimos um vazio na nossa alma, porque não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Você pode dizer, não, mas eu não quero adorar a Deus. Você tem esse direito, mas você sentirá inevitavelmente um vazio na sua alma, porque você foi criado por Ele para isso. Você pode dizer, não, mas eu não gosto desse negócio de viver em comunidade. Eu vivo bem sozinho, eu lido bem aqui só eu e a minha família, eu não preciso me envolver com o restante da família espiritual. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas ao fazer, saiba que vai permanecer um vazio na sua alma, um vazio existencial que muitas vezes você nem sabe identificar o motivo, porque existe um propósito para o qual você foi criado e que você não está cumprindo. Você pode dizer, não, mas eu não fui criado para ser parecido com Jesus, para ser semelhante a Cristo. Eu estou muito bem do jeito que eu sou, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu não quero mudar quem eu sou para ser mais parecido com Jesus. Nós não temos esse direito? Claro que temos. Mas quando nós fazemos isso, sentiremos um vazio na nossa alma, sentiremos um desejo de viver algo que não temos, e nem sabemos o motivo, mas é porque existe um propósito para o qual fomos criados que não estamos vivendo. E hoje eu queria introduzir aqui o nosso quarto propósito, que é você e eu fomos criados para servir a Deus. Nós fomos moldados para servir ao Senhor. O serviço está enraizado na nossa alma, na nossa existência, esse serviço a Deus. Então diz para quem está do seu lado assim, você foi criado para servir a Deus. Não podemos fugir desse propósito. Você não foi criado apenas para consumir recursos, para comer, respirar, ocupar espaço nessa terra. Deus criou você para que a sua vida pudesse fazer a diferença nesse mundo. Deus criou você para que você pudesse acrescentar algo nessa terra, não apenas para usufruir do mundo. Mas afinal, o que é servir a Deus? Pode ser que se perguntássemos aqui, teríamos dezenas ou talvez centenas de respostas diferentes para o que é servir a Deus. Então a gente precisa voltar lá para o padrão. Qual é o padrão? Sempre é a palavra de Deus. Sempre que você tiver dúvida sobre algum tema da vida, volta para o padrão que foi estabelecido pelo Senhor, que é a palavra dele. E a Bíblia vai nos dizer sistematicamente que servir a Deus é usar o que Ele colocou em você, ou que Ele te entregou nas tuas mãos, para o bem de outras pessoas. Ou seja, se eu sirvo, se eu faço algo que não é para o bem dos outros, é só para o meu próprio bem, isso não é servir a Deus. É inerente ao servir a Deus que ele seja feito para o bem dos outros. E tem um detalhe no final, para a glória de Deus. Porque eu posso fazer algo, servir alguém, para o bem de alguém, mas para a minha própria glória, não posso? Mas quando eu sirvo alguém, quando eu faço algo para o bem de alguém, e no final eu só busco a glória de Deus no que eu estou fazendo, aí sim eu estou servindo a Deus. Isso verdadeiramente é servir a Deus. Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo é que servir é muito mais do que fazer algo, entregar algo. Servir é algo que está relacionado a como nós pensamos.
Em Mateus 20, 28, Jesus disse que o próprio Filho do Homem, ou seja, Ele, não veio para ser servido, mas para servir. É interessante pensar nisso, porque servir é totalmente contrário à inclinação natural do ser humano. Quando nós olhamos esse texto, nós pensamos, puxa vida, mas parece que eu vim para ser servido. Como é bom ser servido. Como é bom ter alguém que serve você. Eu acredito que um dos momentos mais sofridos na vida de um ser humano é quando ele passa alguns dias num hotel bom e tem que voltar para casa. Ele passa lá alguns dias sendo servido em tudo. Ele sai para tomar o café da manhã e ele volta e milagrosamente o quarto está impecável. A cama arrumadinha. Até o tênis que você deixou jogado no meio do caminho apareceu no lugar. A toalha que você deixou molhada no chão do banheiro está lá pendurada e seca. Como é bom ser servido. Enquanto isso você estava lá no café da manhã, se servindo do bom e do melhor, de tudo que você queria. E ainda no final você nem precisa levar os pratos e os talheres na pia. Não precisa nem lavar. Gente, que coisa boa é ser servido. É interessante que ser servido a gente não precisa de muito tempo para acostumar, não. Coisa boa acostuma rápido, né? 2 dias no hotel você já está acostumado. Já está ótimo. Aí você fica mais 3 meses para se acostumar quando volta para casa agora. Você todo dia acorda e espera aquela cama arrumar sozinha, mas ninguém arruma. A nossa inclinação natural como seres humanos é sermos servidos. Então servir vai de encontro ao que nós desejamos. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, servir deve ser parte da nossa inclinação espiritual. A nossa inclinação natural vai sempre querer ser servido. Mas quando somos discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, o nosso espírito precisa se inclinar para servir pessoas, para amar pessoas e não desejar ser servido. À medida que nós amadurecemos em Cristo, falamos nessa última semana na série, no livro, sobre isso. Sobre nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E isso naturalmente vai nos amadurecendo em Cristo. Mas à medida que eu vou amadurecendo em Cristo, o foco da minha vida precisa mudar progressivamente. De alguém que é servido para alguém que serve. Então a gente vai entender que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Nós crescemos espiritualmente para nos doar para outras pessoas. Eu nunca vou chegar em um momento da minha vida pessoal em que eu vou dizer assim, puxa vida, amadureci espiritualmente. Agora eu posso me considerar um maduro espiritual. Mas que é uma pessoa que não serve. Porque essa progressão da maturidade espiritual, o de me tornar mais semelhante a Cristo, ele vem com frutos que são refletidos, que são manifestados através de um coração de servo, aquele que serve. Mas servir não é simplesmente eu estar ativo em um ministério. Servir não é apenas eu colocar um colete amarelo, como esse time maravilhoso que nos abençoa. Em tudo quanto é lugar, onde você olha, tem alguém de colete amarelo por aí nos servindo. Você pode aplaudir esse povo maravilhoso que todas as semanas estão aqui nos servindo em várias áreas. Mas eles sabem, porque eles ouvem isso semanalmente, que servir não é simplesmente eu colocar um colete amarelo. Servir é um estilo de vida. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre transformarmos o nosso estilo de vida, o nosso jeito de pensar, assim como foi o de Jesus. Viver um estilo de vida de servo.
Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Vamos ler juntos aqui do verso 5 em diante. Filipenses capítulo 2. E a Bíblia diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa é a versão NVI. Se você estiver usando aí a versão Almeida atualizada, ela vai dizer assim: seja o seu modo de pensar o mesmo de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu prefiro essa tradução nesse texto específico da Almeida, que diz: seja o nosso modo de pensar, assim como de Jesus. Porque o termo atitude, ele pode nos dar a entender que eu só preciso imitar a Jesus nas minhas atitudes, o que não é uma inverdade, mas ela é uma verdade limitada. Não adianta eu apenas imitar Jesus de fora para dentro nas atitudes. Eu preciso ter o mesmo modo de pensar que Jesus teve. Precisa ser de dentro para fora. E qual que foi esse modo de pensar de Jesus? Ele sendo Deus, todo-poderoso, ele abre mão da sua glória, ele se esvazia de si mesmo para se tornar o quê? Servo. Então, quando a Bíblia diz: seja o nosso modo de pensar, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver o mesmo de Jesus, ele está dizendo assim: precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Não importa o nosso título, não importa o nosso patrimônio, não importa a responsabilidade que você tem no teu trabalho, não importa o cargo que você tem, nada disso para Jesus importa. Porque se Jesus, sendo o próprio Deus, se esvaziou de tudo isso para ser servo, o que a Bíblia está dizendo: independente de quem você seja, você se esvazia de si para ser servo. Esse é o modo de pensar de Jesus. Esse é o estilo de vida de um servo. Porque não é apenas agir como Cristo externamente, mas é pensar como ele pensava. Isso vai resultar em humildade, isso vai resultar em serviço e submissão à vontade de Deus, porque é como Jesus pensava. Isso nos mostra que Deus está mais interessado no porquê nós estamos fazendo algo, do que no algo que nós estamos fazendo. Quando eu subo aqui para compartilhar uma mensagem com vocês, Deus está mais interessado no meu coração e na minha fidelidade a Ele, no porquê eu estou fazendo isso, do que de fato naquilo que eu estou fazendo. O que me aprova aqui diante de Deus não é se a mensagem foi boa, se a oratória foi boa, se a dicção foi boa. Nada disso me aprova diante de Deus, mas é o coração com o qual eu estou aqui. Cada um de nós, quando estamos servindo, seja no ambiente da igreja, em algum ministério, seja na minha casa, seja no meu trabalho, o que importa para Deus é por que eu estou fazendo isso, por que eu estou servindo pessoas e amando pessoas, por que eu estou praticando algo, é para o meu próprio bem ou é para o bem dos outros? E isso é para a minha própria glória ou é para a glória de Deus? Como igreja, nós também estamos muito mais interessados em quem você é do que naquilo que você faz. E nós falamos isso várias vezes. O ser vem antes do fazer. Porque ser um servo começa muito antes de você colocar um colete e se apresentar aqui. Começa no teu coração. Ser um servo tem muito mais a ver com a nossa mente, o nosso coração, do que com as nossas mãos. Eu vou repetir: ser um servo fiel, segundo o coração de Deus, tem muito mais a ver com a minha mente e o meu coração, do que com as minhas mãos, com aquilo que eu faço. É claro que todo servo
que entende e tem no coração que ele é um servo de Deus, ele vai usar as suas mãos. Ele vai estar ativo. Mas é possível que eu, por muitas vezes, esteja ativo, usando as minhas mãos em vários lugares, mas a minha mente e o meu coração não estão no lugar certo como um servo de Cristo. Mas como eu posso, então, pensar como um servo? Como eu posso desenvolver essa mentalidade como era Jesus? Como Jesus pensava? A primeira característica de um servo que vive um estilo de vida de servo é que ele pensa mais nos outros do que em si mesmo. O servo, ele pensa mais nos outros do que em si mesmo. No capítulo que nós lemos em Filipenses 2, alguns versículos antes, o 3 e o 4, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quem pensa como um servo, como um verdadeiro servo, ele não se concentra apenas em si, nas suas próprias necessidades, nos seus desejos, mas ele está constantemente atento aos outros, ao próximo. Ele está pensando menos nele, mais no outro. Esse é o verdadeiro servo. Inclusive, essa é a verdadeira humildade. Humildade não é nós pensarmos menos de nós mesmos. Humildade não é olhar para mim no espelho e falar assim: bah, você é ruim. Ah, você é péssimo. Isso não é humildade. Humildade não é o pensar menos de mim, é o pensar menos em mim. A verdadeira humildade está em eu cada vez menos ficar pensando em mim, nos meus desejos, nas minhas preferências, nas minhas necessidades, e cada vez mais nas necessidades do outro, naquilo que o outro está precisando, no sentimento e no coração do outro. E essa humildade me leva a ser servo como Jesus foi. Jesus não estava preocupado com as suas próprias necessidades, mas ele estava constantemente olhando para o próximo. Quantos aqui são casados? Dê um sinalzinho com a mão. Uma boa parte é casado, uma boa parte ainda não é. E aqueles que já são casados vão entender aquilo que eu vou falar. Mas o casamento, embora seja maravilhoso, casamento é bom demais, gente. É bom demais. Eu falei de manhã e eu vou repetir isso aqui. Cada ano do meu casamento é melhor que o outro. Eu sou cada dia mais apaixonado pela mulher que Deus me deu. Então eu amo estar casado. Mas o casamento é o ambiente onde nós somos testados em relação a pensar mais no outro do que em nós mesmos. Talvez seja o ambiente mais desafiador de todos da nossa vida. É mais do que no trabalho, é mais do que na igreja, qualquer outro ambiente. Se tem um ambiente que eu sou testado e que é desafiador eu abrir mão de mim mesmo para fazer a vontade do outro, é o casamento, porque você está ali todos os dias. Você acorda e dorme com a pessoa. E eu preciso te dizer, tem casamentos que não são tão bons assim. Infelizmente, e muitas vezes é porque na jornada os dois não entenderam que precisam fazer isso, pensar mais no outro do que em si mesmo. Precisam estar mais atentos às necessidades do outro do que querer satisfazer as próprias necessidades. E quando ambos entendem isso, porque os dois precisam entender isso, quando os dois entendem que precisam servir em casa o seu cônjuge, suprir as necessidades do seu cônjuge, você começa a viver um casamento saudável e feliz. Quando nós casamos, eu não suportava, e não suportava mesmo, filmes de comédia romântica. Gente, que desafio, que coisa chata era aquilo. Mas eu entendi ao longo do casamento que para minha esposa aquilo era importante, ela gostava. Eu gostava de assistir filme de guerra, e ela não gostava.
Então o que eu fiz para eu ter tempo com ela e mostrar que ela era importante para mim? Passei a assistir filme de comédia romântica. Hoje eu conheço todos, se você quiser umas dicas no final eu posso te indicar. E eu fico atento, lançou um novo, eu já falo, amor, lançou um novo, com tal ator e tal atriz que você gosta. Porque Deus muda até o nosso coração quando a gente ama pessoas. Eu não gostava, por exemplo, de passear no shopping. Gente, para mim era uma tortura ficar 2, 3 horas no shopping andando em corredor, vendo vitrine de loja, que ela sabia que não tinha dinheiro para comprar nada. E eu pensava, por que ela quer ficar fazendo isso? Mas eu entendi que para ela era importante. E não adiantava para mim largar ela no shopping, eu já fiz isso. Vai lá, amor, Deus te abençoe, tem um dia maravilhoso. Sabe por quê? Ela queria a minha presença junto. Ela queria estar de mão dadas e falar assim, amor, olha aquela vitrine ali, olha aquilo lá. E eu, uau, que sapato lindo. Faz ela se sentir amada. Se eu não pensar mais nas necessidades dela do que nas minhas, eu não sirvo a minha esposa. E como é que eu vou querer servir na igreja? Servir pessoas, atender as necessidades das pessoas dia após dia, se eu não faço isso dentro da minha casa com a minha esposa? Por isso que o casamento é o primeiro ambiente. Para não parecer que só eu cedo, ela também ao longo da jornada fez muitas coisas. Ela não gostava de assistir futebol. Futebol americano, então, ela falava 3 horas de jogo. E hoje ela fica as 3 horas comigo. Ela levanta umas 20 vezes durante o jogo, mas ela fica ali comigo. Porque precisamos no casamento pensar mais no outro do que em nós. Quando nós servimos, independente do lugar, pode ser na igreja, num ministério específico, pode ser em qualquer outro ambiente, numa ONG que você sirva, mas se você serve sem pensar mais nos outros do que em você, eu e você podemos correr um grande risco. Começar a servir para a nossa própria causa, para nos beneficiarmos. Você pode pensar, puxa, mas como assim? Como eu posso me beneficiar de estar servindo? Sou eu que estou entregando as minhas horas, a minha energia. Como eu posso me beneficiar disso? Mas é que inconscientemente nós vamos tornando Deus um devedor de nós. E nós achamos que podemos manipular a Deus porque servimos. E você está lá arduamente, domingo após domingo, mas quando você precisa de algo, você diz, Deus, eu estou precisando trocar de carro. O meu não está mais dando. O Senhor sabe que todo domingo 7h30 eu estou lá, né? Não que tenha a ver com carro, só estou te lembrando. E domingo que vem, 7h30 eu estou lá de novo. Mas assim, né? É inconsciente, gente. Não é o que eu faço por mal. Mas se eu não sirvo pensando mais nos outros do que em mim, eu começo a inconscientemente barganhar com Deus. Achando que por eu servir, Ele está agora me devendo alguma coisa. Ou pior, querendo compensar os meus pecados e as minhas falhas, servindo e amando pessoas. Porque eu penso, puxa, eu vacilei essa semana. Pisei na bola. Preciso servir ainda mais para compensar aquilo que eu fiz. Nós não precisamos disso. Sabe um dos testes que nós vivemos como servos? Para de fato testar o nosso coração, se estamos pensando mais nos outros do que em nós, é quando as pessoas nos tratam como servos. Como assim? É muito legal eu colocar um colete amarelo, ir lá para o estacionamento e dizer assim, eu sou servo, estou aqui servindo. Mas muitas vezes eu e você, a gente espera um tratamento diferenciado. Agora eu estou servindo, eles vão me honrar. Vão me tratar com respeito. Eu estou com um coletinho da Montserrat. Mas chega uma pessoa, chega 2, chega 3 e parece que estão te tratando mal. Nem te deram um bom dia, uma boa noite. Sabe qual é a tradução literal desse termo servo que aparece na Bíblia? É escravo. Paulo diz várias vezes, eu, Paulo, escravo de Cristo.
Como você acha que um escravo era tratado? Com honra ou como um escravo? Deus às vezes nos testa, quando nós estamos servindo e pessoas nos tratam só como servos. Porque se eu estou querendo alguma coisa além do que agradar a Deus, ali o meu coração já vai ser denunciado para o Senhor. Porque se eu quero ser um servo, não deveria me incomodar eu ser tratado como um servo. Porque eu estou lá apenas para a aprovação de Deus e não de homens. O Senhor nos diz em Mateus 22, do 24 ao 26, que a forma como nós, discípulos, devemos buscar ser reconhecidos é o oposto do mundo. Nós não queremos poder, não queremos títulos pomposos, como diz ali no texto. Queremos apenas ser servos. Quem quer ser líder deve ser servo. Então não deveria nos incomodar ser tratado como um. Além de pensarmos mais nos outros do que em nós mesmos, além de fato buscar essa mentalidade como servo, eu preciso, se eu quero viver esse estilo de vida, eu preciso pensar como um mordomo ou um administrador, e não como proprietário. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo. De novo, esse termo, servos de Cristo. E encarregados dos mistérios de Deus. E aqui eu gosto muito de um termo que aparece em outras versões, que é dispenseiros. Aqueles que cuidam das dispensas, que administram. E o que se requer desses encarregados, desses dispenseiros, é que sejam fiéis. Todos nós, como servos de Cristo, somos os dispenseiros de Deus. Aqueles que cuidam do que o Senhor confiou neste mundo. E esse termo, traduzido como dispenseiro, como encarregado, ele é literalmente uma pessoa que administra algo que não é dela. Você administra, cuida de algo que não te pertence. A Bíblia está dizendo que eu e você, como servos de Cristo e dispenseiros de Deus, nós precisamos ser encontrados fiéis a Ele, como mordomos fiéis. E um verdadeiro servo, ele já tem enraizado em si esse princípio da mordomia. Ele já sabe que o tempo que ele tem, que o talento que ele tem, os dons espirituais, os recursos financeiros, as habilidades, a influência, tudo que o Senhor te entregou é dele. Tudo pertence a Ele, é emprestado para mim e para você, para que possamos administrar com fidelidade. Quando nós tratamos aquilo que está na nossa mão como nosso, o Senhor não nos abençoa. Porque o Senhor nos considera infiéis. Se você tem um empregado na sua casa, um mordomo, e esse mordomo começa a pegar os seus objetos que pertencem a você, da tua casa, e levar para casa, o que você vai dizer sobre isso? Como é o nome disso? Não é roubo? Porque não pertence a ele. Da mesma forma, se nós começamos a usar as coisas que não nos pertencem, e a Bíblia diz isso, tudo que Deus nos entrega é como administradores e mordomos, nós somos infiéis. Quando nós tratamos aquilo que o Senhor nos entrega como dele, porque de fato é, aí sim, conseguimos agir como servos fiéis. Servimos a Ele com excelência, porque entendemos que é dele. Nós como família, por várias vezes, fomos abençoados por uma outra família, que tem como ministério, inclusive, abençoar pastores, e eles emprestam uma casa no litoral para famílias pastorais, e por vezes já fomos abençoados com esse apartamento lá. E todas as vezes que vamos para lá, eu já vou fazendo os alinhamentos com as crianças.
E agora com um adolescente que não é mais criança. E eu vou dizendo assim, ó, Deus está nos abençoando nessa semana com essa casa, mas ela não é nossa. Cuidem. Não vão quebrar um lustre, não vão jogar bola dentro de casa. Cuidem para não manter as coisas ligadas o tempo todo, o ar-condicionado, luz. Porque essa casa não nos pertence, precisamos cuidar bem. Porque quando o dono voltar, e aqueles donos sempre vão lá, eles querem encontrar aquilo bem cuidado. E se ele vai depois que a gente for, eu quero que ele encontre melhor do que eu encontrei. Eu quero ser um bom mordomo daquilo. Quando nós agimos assim com as coisas de Deus, e tudo pertence a Deus, nós servimos a Ele com excelência. Porque nós sabemos que a nossa casa, o nosso carro, a nossa empresa, nada nos pertence, é tudo do Senhor. Eu sou apenas um mordomo daquilo que Ele tem confiado a nós. E o que se espera desses mordomos, desses dispenseiros, é que eles sejam encontrados fiéis. Além de pensar mais nos outros, além de pensar como mordomo e não como dono, como proprietário, para eu ser um servo fiel de todo o meu coração, eu preciso depositar a minha identidade em Cristo e não naquilo que eu faço. Porque o servo, ele deposita a sua identidade apenas em Cristo, não naquilo que ele faz. Ele sabe que a identidade dele está bem enraizada e bem guardada naquilo que ele faz, naquilo que ele é em Cristo e não no que ele faz. E quando nós falamos sobre isso, existem algumas verdades absolutas que precisam estar no nosso coração. Por exemplo, se eu tenho uma verdade absoluta de que nada do que eu faça para Deus interfere na minha salvação, eu resguardo a minha identidade em Cristo. Nada do que eu e você fazemos e entregamos a Deus interfere em nada na nossa salvação. A nossa salvação é exclusiva do Senhor. É uma obra do Espírito Santo. Olha o que Efésios 2, 8 e 9 nos diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem de nós. Isso é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não existe nenhuma obra, nenhum ato de serviço que você possa fazer que vai te tornar mais merecedor da sua salvação. A sua salvação está resguardada em Cristo, no sacrifício de Jesus, esse sacrifício que é suficiente para te salvar. Existe uma segunda verdade absoluta, que é a partir do momento em que eu sou salvo, que eu entrego a minha vida para Jesus, que eu faço a minha oração entregando a vida para Jesus e digo: Senhor, a partir de hoje, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno filho de Deus. E nada pode mudar isso. Romanos 8,14 vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, que entregaram a vida para Jesus e que receberam o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que assim que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar em você. Assim que isso acontece, você se torna filho de Deus. E eu te pergunto, você que tem filho, algo que teu filho possa fazer, de bom ou de ruim, que vai mudar o fato dele ser o teu filho? Nada pode mudar esse fato. Se você entende que a tua identidade está em Cristo como filho de Deus, se você entende que a tua salvação está segura no Senhor, não há nada o que você possa fazer para mudar isso. Servir não vai mudar isso. Por isso que o verdadeiro servo, ele entende que a sua identidade está em Jesus, está garantida. E aí ele se abre para servir, sabe aonde? Onde precisa. Não tem importância onde o Senhor vai me usar. Eu não escolho e não exijo posições para servir a Deus. Porque o servir a Deus não tem mais nada a ver com a minha identidade.
Há cerca de 4 anos atrás, foi em 2021, o meu pai ele foi acometido com uma doença autoimune que foi muito rápida. Em questões de dias, de semanas, ele passou de uma pessoa saudável, caminhando, ele estava viajando, para uma pessoa que estava num quarto de hospital, numa UTI, só mexendo os olhos. Perdeu todos os seus movimentos. Foi por um milagre que ele não foi chamado pelo Senhor. E durante alguns dias, quando ele estava no quarto, antes de ir para a UTI, já estava perdendo todo o movimento do seu corpo. Eu, meu irmão e minha mãe tivemos que nos revezar para servir o meu pai. Estarmos disponíveis manhã, tarde, noite, madrugada para servir a ele. Ele não conseguia ir no banheiro sozinho. Ele não podia mais tomar banho sozinho, se alimentar sozinho. Tudo era feito por nós. Eu estava lá sempre que podia para servir ao meu pai. Agora eu te pergunto, eu fazia isso para ser amado pelo meu pai? Pode responder o que você acha. Não. Você acha que eu servia para ter a aprovação dele? Não precisava disso. Vocês acham que eu servia ao meu pai para ele me reconhecer como filho? Não. A minha identidade já estava bem firmada, ele era meu pai. Mas eu servia ao meu pai porque eu amava ele. Eu amo ele. Você entende a diferença? Eu servia e sirvo até hoje o meu pai porque ele me amou primeiro. Eu servi o meu pai e sirvo até hoje porque quando eu era um bebê, e era eu que não podia me alimentar sozinho, não podia me vestir sozinho, tomar um banho sozinho, ele estava lá para cuidar de mim. Quando eu era pequeno, e ele tinha que trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada em estúdios de gravação para sustentar a família, ele me amava. Quando eu era um adolescente, me afastei dos caminhos do Senhor, ele estava orando por mim dia após dia. E não só isso, ele ia lá me buscar onde eu estava. Eu estava em lugares fazendo aquilo que não devia, ele ia lá me resgatar. E ele me tirava de lá e dizia: eu não vou deixar o inimigo te tirar dos caminhos do Senhor. Ele me amou durante toda a minha vida. Como eu faria algo diferente por ele nesse momento? Que não fosse servi-lo. Eu nunca fiz isso com peso, nunca fiz isso como uma obrigação. Eu faço isso com alegria e muita gratidão por tudo que ele já fez por mim. Sabe, servir a Deus precisa ser exatamente assim. A gente não serve com peso, não serve por obrigação, não serve porque queremos ser amados por ele ou porque queremos ser filhos, porque a nossa identidade já está bem guardada. Mas eu sirvo porque eu reconheço tudo que ele fez por mim, de onde o Senhor me tirou, de onde ele me resgatou. Eu sirvo a ele porque ele me amou primeiro, quando eu ainda era inimigo dele. Eu não posso fazer outra coisa que não servi-lo com alegria e gratidão. Se a nossa identidade não estiver bem firmada em Jesus, em Cristo, no sacrifício dele, o nosso serviço pode se tornar um peso. O nosso serviço, ele pode apenas buscar status, buscar reconhecimento. O nosso serviço pode começar a querer a glória para nós mesmos. Mas nós não precisamos mais disso. A minha identidade está bem firmada em Cristo. Isso faz com que qualquer que seja o ambiente, o local, a função que me chamam para servir, eu estou lá. E aqui não é só uma retórica vazia. E aqui falando realmente da liderança dessa igreja. Nós como pastores dessa igreja, é que eu não digo para glorificar as pessoas, porque seria o oposto do que eu estou querendo comunicar. Mas nós de fato entendemos que a nossa identidade não está no que fazemos. Por isso quando você chega aqui, você é recebido por pastores lá no estacionamento, que estão servindo lá. Talvez você nem saiba disso, mas muitos lá são pastores da equipe.
Porque para nós não tem diferença estar aqui no palco com o microfone na mão e estar lá amando você e a sua família quando você chega. É servir ao Senhor do mesmo jeito. A nossa identidade não está nisso aqui que a gente faz. E é assim que o Senhor tem nos ensinado a viver igreja. É assim que cada um de vocês tem exercido aquilo que o Senhor tem entregue. Mas para isso a nossa identidade precisa estar firmada em Cristo. Em Gálatas capítulo 1, verso 10, Paulo escreveu assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Se tem algo que eu faço no meu serviço a Deus, que busca a aprovação de algum homem, nesse momento eu me desqualifico de ser um servo de Cristo, de ser um servo fiel. Porque em todo serviço a minha preocupação precisa ser apenas a aprovação de Deus, agradar ao Senhor. Para ser servo, eu preciso pensar como servo. Esse deve ser o meu estilo de vida. E o que se requer desses encarregados, o que se requer desses dispenseiros de Deus, desses administradores, mordomos, é que sejam encontrados fiéis. Então, enquanto nossa equipe de louvor vai se posicionando, quero concluir dizendo que quando chegar o dia em que eu e você nos encontraremos com o Senhor, nós ouviremos dele: ou servo bom e fiel, muito bem, servo bom e fiel, entre agora na alegria do seu Senhor. Ou nós ouviremos: servo mau e negligente. O que nos aprova diante do Senhor é a fidelidade com a qual servimos a Ele ao longo da nossa vida. Seja na igreja, seja na tua casa com a tua família, seja no teu trabalho. Independente do ambiente que o Senhor te colocou, o que se requer de você e de mim, como administradores do que é de Deus, é que sejamos encontrados como servos fiéis. Eu queria finalizar com uma história, que é a história de William Borden. William Borden foi um evangelista do século passado. Talvez você não o conheça, mas ele foi um dos grandes evangelistas. Não muito conhecido, mas isso não interfere na grandeza daquilo que ele fez. William Borden, ele nasceu em 1887, membro de uma família muito rica na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E desde que ele se converte aos seus 7 anos, o Senhor coloca um desejo no seu coração: ganhar os chineses muçulmanos lá na China para Jesus. E ele decide gastar toda a fortuna da sua família, tudo que ele tinha, para um dia poder ir para a China e levar a salvação, levar Jesus para aqueles muçulmanos chineses. Naquela época, a ampla maioria da China era muçulmana. Esse jovem, então, ele vive, ele cresce, ele se inscreve em 2 universidades, ele se forma inclusive em Yale, em Princeton, mas ele nunca vacilou na sua paixão de pregar o evangelho aos muçulmanos na China. Esse jovem, ele embarcou para a sua viagem, para a sua tão sonhada viagem, mas antes de chegar à China, ele passaria alguns meses em Cairo, no Egito. E ele então, quando está em Cairo, no Egito, ele decide não somente passar um tempo lá, mas fazer a diferença lá, servir a Deus com fidelidade. E ele então entrega 800.000 cópias da Bíblia, 800.000 cópias das Escrituras em Cairo, no Egito. E isso causou uma grande revolução em Cairo.
enquanto ele se preparava para finalmente partir para a China, realizar o seu sonho, ele é acometido por uma meningite no Egito. E ele morre aos 25 anos de idade. William Borden morreu com 25 anos. Ele nunca chegou à China, onde era o sonho do seu coração. Mas o William Borden, ele tinha uma frase que ele deixou registrado em seus livros, dizendo: sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Ele apenas queria gastar a vida dele servindo ao Senhor com fidelidade. E sabe o que aconteceu? Ele cumpriu esse desejo. Ele não chegou onde ele imaginava que iria, mas aos 25 anos o Senhor olhou para ele e diz assim: muito bem, servo bom e fiel, entra agora na alegria do seu Senhor. Talvez eu e você não realizaremos tudo aquilo que sonhamos fazer um dia, mas o Senhor já entregou muitas coisas nas suas mãos hoje, e você já pode ser fiel hoje. Tudo que o Senhor te entregou é para que você sirva a Ele com excelência, sirva a Ele com fidelidade e viva um estilo de vida como um servo. Eu quero chegar do outro lado da eternidade, me encontrar face a face com o meu Senhor e ouvir aquilo que está registrado em Mateus 25, 23. Quando o Senhor olha para mim e diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O Senhor criou eu e você para fazermos a diferença nessa terra. Ele não nos criou por acaso, para apenas vivermos uma vida aqui que não fez a diferença na vida de ninguém. Mas Ele nos criou para servir a Ele, amando pessoas, sendo fiéis com tudo aquilo que Ele entregou para mim e para você nas mãos. Hoje nós já podemos sair daqui com um compromisso de sermos servos fiéis, pois para isso que nós fomos criados. Eu queria orar com você nessa noite, te encorajar a fazer o seu compromisso com Jesus. Mas antes de orarmos por um compromisso como servos, talvez existam pessoas aqui que o Senhor trouxe para que se tornem filhos hoje, para que possam fazer parte da família espiritual de Jesus como filhos. Se você chegou aqui hoje e ainda não tinha tomado uma decisão por Jesus, entregando a sua vida para Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você ter um encontro com Ele. E eu quero orar com você. Eu quero dar a oportunidade, o Senhor quer te dar a oportunidade para que você possa se render a Ele nessa noite e receber da mão dEle o perdão por todos os seus pecados. Porque ao fazer essa oração de coração, a Bíblia vai dizer que os nossos pecados são perdoados. O sangue de Jesus já foi derramado por nós. Você recebe também o Espírito Santo de Deus habitando em você. Ao fazer essa oração genuinamente, o Espírito do próprio Deus passa a habitar em ti. E ao fazer esse compromisso com o Senhor, você recebe também a vida eterna. Você recebe o direito e o privilégio de filho, de passar a eternidade com o Pai. Eu queria convidar toda a igreja agora a se colocar em pé, a interceder por esse momento. E você que quer fazer essa oração pela primeira vez, você vai repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, eu quero hoje entregar a minha vida ao Senhor. Eu creio em Ti como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço que sou pecador
e que preciso do teu perdão e da tua graça. Coloca o teu Santo Espírito na minha vida e caminha comigo todos os dias, em nome de Jesus, amém. Alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez hoje, dê um sinal com a sua mão, amém, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Se você fez essa oração hoje, quero te convidar a dar mais um passo de fé, a você vir até aqui à frente. Eu quero poder cumprimentar você e quero poder orar pela tua vida. A oração mais importante você já fez, mas eu quero ter esse privilégio. Então, se você está perto de alguém que levantou a mão, você viu, dá um toquezinho, fala, vamos junto, traz junto, vem junto. Eu quero poder orar com vocês, quero ter o privilégio de poder receber vocês, amém, amém. Pode chegar aqui pertinho. Glória a Deus pela vida de vocês e pela decisão que vocês tomaram nessa noite. Nós gostamos de dizer que ao nascer numa família biológica, você recebe uma data de nascimento, que é o teu aniversário. Mas quando você faz essa oração entregando a sua vida para Jesus, você nasce de novo. Então você recebe uma nova data de aniversário agora, o dia em que vocês nasceram de novo. Algumas pessoas que eu não cumprimentei aqui ainda. Então eu quero orar com vocês nessa noite, para que juntos possamos celebrar como igreja esse momento. Tem algo que acontece quando nós nascemos de novo. Nós ganhamos uma família biológica, né? Você está aqui com um paizão, e é um privilégio. Mas quando nós nascemos de novo, agora na família espiritual, a gente também recebe uma família. E eu queria que vocês olhassem para trás, porque agora essa é a família que vocês ganharam hoje. Pode olhar para trás. Um dos maiores privilégios dessa caminhada com Jesus é que nós não estamos sozinhos. Existe uma família espiritual que está aqui para caminhar com vocês. Então você que está perto aí, põe a mão sobre eles, sobre a cabeça de cada um deles, estejam juntos, amém. Pai querido, nós queremos nessa noite glorificar o Teu nome, Pai, porque salvação é milagre, e esse compromisso que eles fizeram nessa noite contigo é milagre, é obra do Teu Espírito Santo agindo já neles. O nosso desejo como igreja, além de recebê-los como parte dessa família espiritual, é ver a ação do Senhor na vida deles. Que nessa noite eles recebam, Pai, o selo do Teu Espírito Santo. Sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu sangue. Que eles sejam limpos, renovados, perdoados. Que eles sejam libertos, Pai, por tudo aquilo que já viveram. E recebam essa nova vida que vem do Senhor. Como igreja e como família espiritual, queremos dizer que eles são muito bem-vindos, porque essa família orou por eles, por cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Tenho mais uma coisa para falar para vocês. Nós temos uma equipe que está preparada ali para orar por vocês mais uma vez. Oração nunca é demais. Então eles querem ouvir vocês, saber se vocês têm algum pedido de oração. Eles vão também entregar uma lembrancinha para vocês da nossa igreja, um presente do Senhor para vocês. E lá vocês também serão ministrados na ceia do Senhor. Tá? Aqui como igreja nós viveremos a ceia, mas lá nessa sala você também será ministrado na ceia. Então você pode acompanhar o Mauro. Esse nosso querido pastor aqui que está de amarelo, ele vai conduzir vocês. Se você está junto, você pode ir junto para a sala. Vocês podem viver juntos ali a ceia, para que vocês possam viver juntos esse momento.
Queria finalizar orando com aqueles que já são discípulos de Jesus, aqueles que já tiveram esse privilégio um dia de confessar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Mas a gente tem aprendido nessa série que não para por aí. Não podemos passar a nossa vida inteira no mesmo estágio. O Senhor nos chama para mais. Ele nos chama para amadurecermos espiritualmente, para nos entregarmos cada vez mais ao Senhor. E se hoje o Senhor falou com você, se Ele hoje te despertou para algo, não perca a oportunidade de orar e de fazer o teu compromisso com o Senhor. Eu não sei aquilo que passou na tua cabeça durante a mensagem, mas o Senhor conhece cada pensamento que passou pela sua mente, as áreas em que você precisa entregar ao Senhor para ser um servo fiel. Então eu queria agora te dar o teu tempo de oração. Queria te convidar a fechar os olhos e agora fazer o teu compromisso. Quais são as áreas da tua vida em que você precisa ser um servo fiel, que você precisa render ao Senhor nessa noite? Só você pode fazer essa oração. Só você sabe aquilo que está no seu coração. Pai querido, como igreja, como teus discípulos, nós temos aqui um exército desses discípulos fazendo uma oração de entrega, fazendo um compromisso pessoal contigo, Pai, porque nós não podemos não responder ao Espírito com aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Então eu quero pedir mais uma vez que o teu Espírito Santo cele esse compromisso, que o teu Espírito Santo os lembre dia após dia daquilo que foi acordado espiritualmente aqui hoje, daquilo que foi ligado aqui na terra e que também foi ligado no céu. Os ajuda, Pai, a render a cada dia áreas que ainda eles lutam. Os ajuda a esvaziarem-se de si mesmo para que possam ser servos fiéis a Ti. Pai, nos ajuda. Precisamos de Ti. Sozinhos nós não conseguimos. Queremos chegar do outro lado da eternidade e ouvir do Senhor: muito bem, servos bons e fiéis. Mas sabemos que sozinhos nós não conseguiremos. Dependemos de Ti. Então nos ajuda. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.